para nós começarmos o nosso programa, o Manhã IPP, eu inicio com a leitura de um versículo que é: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu li 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Então fica esse versículo aí para meditarmos. Hoje nós vamos falar sobre a geração da militância, né? Mas antes, eu convido você a se inscrever em nosso canal, é isso mesmo. youtube.com/ippinheiros. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E claro, se possível, já acione o sininho para você ser notificado assim que uma programação começar. Então, assim, eu conto com a sua inscrição. Nós temos uma meta, né? O nosso desafio é chegar a 1 milhão de assinantes, porque assim a IPP TV vai alcançar mais pessoas em diversos lugares, né? Cada cantinho do mundo. Então, participe desta campanha e seja um missionário online. Olha só que legal. Vamos ajudar nessa campanha. Gente, houve uma época, né, um tempo em que chamar alguém de militante era algo bonito, né, glorioso, mas hoje já é pejorativo. Já é algo que, né, já diz como se alguém fosse bitolado, uma pessoa que não vai ter diálogo, não tem acordo, né? Às vezes nós temos essa visão hoje, mas como que nós devemos conversar, né? O que nós devemos saber sobre esse tema, né? Sobre a militância. E quem vai nos ajudar nesse processo hoje será ele, né? Eu estarei conversando com o nosso reverendo Nilson Júnior, ele que é casado com a Fernanda, pai da pequena grande Valentina, nossa princesa, né? E então, nós vamos conversar agora, e ele é pastor aqui também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olá, reverendo, bom dia, tudo bem? Olá, Tainá, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, né? Aqueles que acompanham o Manhã IPP, um grande abraço a todos. Obrigado pelo convite. Muito bem, reverendo, obrigada, né, pela participação. É isso mesmo, será? Antes de nós começarmos, existe essa visão hoje diferente hoje sobre a militância? Você acha que as pessoas estão um pouco confusas ou às vezes não entendem muito bem o tema? Esse tema é interessante, né, Tainá? Dá para falar muita coisa aí, a gente tem algum tempo para meditar um pouco juntos aí. Como você disse no início, né, houve um tempo em que eu acho que militante ou ativista, dependendo da causa que ele militava, era tido como um cara sonhador, né? Uhum. Embora hoje também isso exista, né? Mas eu creio que os sonhos às vezes mudaram, né? Uhum. Então você pega, por exemplo, um personagem da história, né, do século XX, um dos personagens provavelmente mais importantes, o Martin Luther King. Eu creio que com cuidado a gente poderia classificá-lo como um militante de uma determinada causa, né? Da causa do direito dos negros, né? Um ativista, pegando esses dois termos em termos gerais, né? Depois a gente vai tentar uma definição. Mas eu creio que a gente poderia, né, olhar para o Martin Luther King e classificá-lo, claro que ele era mais do que isso, mas classificá-lo também como um militante ou um ativista da causa do direito dos negros ali norte-americanos e, por consequência, de negros de outros lugares, né? Ok. Uhum. Então seria um exemplo positivo, né? Quando a gente olha para a história do Martin Luther King, sem fazer grandes análises, a gente colocaria como um exemplo positivo. Uhum. Quando nós olhamos para essa última década, né? Nós estamos em 2021, estamos no início da segunda década do século XXI. Mas quando a gente olha para a primeira década do século XXI, né, fazendo esse recorte histórico aqui, e observamos algumas causas, né, uhum, de alguns militantes e de alguns ativistas, né, eu creio que a gente poderia fazer um contraste com a causa lá do Martin Luther King, né? E aí existem vários exemplos negativos. Não que na época do Martin Luther King não existam exemplos negativos. Uhum. Até interessante, porque ali na década de 1960, né, você já tem muitas coisas em termos assim
iniciais que vão desembocar em hoje, né? Nos dias de hoje, você pega, por exemplo, a questão da revolução sexual, você já tem naquela época. Agora, hoje você vai ver, né, o aumento, o aprofundamento das questões que ali na década de 60, né, de 1960, ali com Woodstock, o movimento hippie, enfim, né, hoje você vai ver isso sendo aumentado e exagerado, né? Então, o que você disse no início, claro que não tem como discordar, penso eu, porque realmente você vê vários exemplos positivos de ativismo e de militância em décadas anteriores, e hoje, olhando, né, com cuidado, ou pelo menos tentando olhar com cuidado, a gente vê várias causas aí que você acha que é sério, né? Você se pergunta, é sério que a pessoa dedica a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro? É sério que a pessoa morreria e mataria por causa dessa causa? Desta causa, né? Então, realmente é algo que a gente tem que pensar, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer um pouquinho disso nessa manhã. Muito bom, pastor. E aí, durante esse mês de maio, Manhã IPP, ele vai abordar essa questão da nossa geração, né? Dessa nova geração, dessas crises, dos problemas, né? Digamos assim, dessa geração, dessa mudança. Sim. E aí, entra a questão da militância, né? A geração da militância. E como nós podemos observar, né, esse crescimento nos dias de hoje, pastor? Primeiro, admitir que existe um crescimento. Tá. Né? Primeiro, admitir que existe esse crescimento. Né? De alguma forma, esse fenômeno de você militar e de você ser um ativista de alguma causa, né? ou de uma pessoa, enfim, ele existiu, ele não é um fenômeno agora só do século XXI ou do século XX, ele já existia antes. Mas essas palavras têm sido usadas mais em tempos mais recentes. Primeiro ponto. Então, existe um crescimento, ao nosso ver. Segundo lugar, por que esse crescimento ele existe? Né? Melhor, até antes disso, lembrar que existem vários tipos de militância. Né? E, por enquanto, nós não estamos definindo o termo. Né? Tá então, existem amplo, vários né? tipos de ativismo, vários tipos de militância. Né? Então, às vezes, é possível que a gente utilize uma palavra em vários sentidos. Né? Então, por exemplo, quando alguém, de repente, fala, e a Tainá? Não, a Tainá é muito gente boa, mas ela é muito ativista. Não necessariamente que você tenha uma causa que você lute, mas de repente quando fala que você é uma pessoa muito ativista, né, é que você realmente não para quase nada, né, que você dorme pouco, que você gosta de trabalhar e sempre tem ideias e toda hora e não para, enfim, e está sempre estimulando e provocando no bom e no mau sentido as pessoas que estão ao seu lado, enfim. Então uma pessoa ativista, sem entrar na questão do programa de hoje, eu quero que as pessoas não confundam o tipo de ativismo que nós vamos tratar aqui. Tá? Não é aquela pessoa que não para nada. Esse é um tipo de ativismo. Né? Isso existe na igreja, é classificado também como pecado, né? Assim como a letargia, né? A preguiça é um pecado. Exatamente. Né? A preguiça seria o desprezo de algo que Deus criou, que é o trabalho. O ativismo é o outro exagero do outro lado. Né? É o excesso, é a divinização, é a absolutização do trabalho. Então, quando você despreza o trabalho, você peca, o preguiçoso. Quando você diviniza o trabalho, você coloca o trabalho no lugar de Deus, achando que está agradando a Deus, mas não está. Você está tratando o trabalho de forma absoluta, e qualquer tipo de absolutização da criação, no caso o trabalho é algo que foi criado, isso é pecado. Então não é desse ativismo que nós vamos tratar, não é dessa militância. Né? Os cristãos, eles militam numa causa, mas não é desse tipo de militância que nós vamos falar. Né? Nós vamos falar desse fenômeno razoavelmente mais recente, onde as pessoas pegam uma causa, um elemento ou uma pessoa da realidade e dedicam a sua vida àquilo, e centralizam. Né? Eu creio que um elemento dos vários que trouxe esse aumento é a questão, o aumento da circulação de informações, principalmente pelas novas mídias. Né? A internet. Exatamente. Então você tem uma pessoa que teve uma ideia lá na Ásia, você sente um vazio existencial aqui, a vida não tem mais sentido para você, mas você lê um livro, você viu um vídeo de YouTube de um cara lá da Ásia, e aí aquilo de repente soa interessante, aí você decide abandonar tudo e falar, eu agora vou militar
você é um ativista dessa causa. Abandona o trabalho, abandona a escola, abandona a família e agora vai dedicar a sua vida, né, de forma ativa, de forma ativista, militando, doando o seu tempo, seus talentos, o seu dinheiro, a sua saúde em prol dessa causa. A sua crença. Né? É isso, tem totalmente a ver com crença, tem totalmente a ver com fé, porque você acredita, você deposita a sua fé naquilo, crendo que aquilo vai lhe conferir, né, o que só Deus pode conferir, que é sentido, significado, propósito, segurança, direção e redenção. Né? Então, e aí tem uma coisa interessante, que a gente está no começo, mas já estamos adiantando umas coisas que são interessantes. Isso aqui é muito importante. O que você disse, Tainá, você olha para o fenômeno, ou para os fenômenos do ativismo e da militância, não somente como um fenômeno secular, ou que não tem nada a ver com religião. Como você disse, você foi no ponto, e eu acho que aqueles que estão nos acompanhando, se entenderem isso, eu já me dou por satisfeito a minha presença aqui. Os fenômenos do ativismo e da militância, eles são fenômenos fundamentalmente religiosos. Né? Eles são fundamentalmente religiosos. Então, eu acho que isso é importante, que a gente tenha essa consciência, né? Sim, essa noção, sim. Porque muitas vezes existe aqueles que tentam separar ou não tentam ver essa ligação, né? Existe fanatismo na religião institucionalizada? Existe. É certo? Não, é errado, a Bíblia condena, ponto. Mas existe fanatismo também no ativismo e na militância. Muito bom. Você deposita a sua confiança e a sua vida ali. Legal. Já que o senhor já começou, né, a abordar essa questão do ativismo e da militância, como que nós podemos explicar essa diferença desses dois pontos, né? O senhor já explicou mais ou menos, mas de forma mais ampla, às vezes com se puder dar exemplos também, não sei, pastor, fique à vontade. Eu fiz uma colinha aqui, Tainá, que é a seguinte: primeiro falar de uma semelhança que existe entre ativismo e militância, e depois um elemento que diferencia os dois, né? E existem artigos sobre isso, né? Você pode procurar aí, existem pessoas que buscam entender os pontos de contato e os pontos de discordância, né? De dissonância entre esses dois conceitos. Ok. A gente está falando de militância e de ativismo. Qual que é a característica dos dois? Né? Eu diria que ambos, tanto o ativismo quanto a militância, são posturas em relação à realidade caracterizadas pela crença de que a atividade vai transformar a realidade. Vou repetir. Tanto o ativismo quanto a militância são posturas humanas em relação à realidade, ao mundo, que tem uma característica específica. São caracterizadas, ambos, ativismo e militância, são caracterizados pela crença, a fé, que você estava falando, a crença, a fé de que a minha atividade vai transformar a realidade. O ativista é aquele que tem uma postura em relação à realidade, e essa postura tem essa característica fundamental, tanto o ativista quanto o militante. O que eles fazem, a causa na qual eles militam, transformará positivamente, né? E aí acrescento aí um outro detalhe, transformará redentoramente a realidade, né? Vai fazer o mundo melhor, tá? Então eu creio que essa é a semelhança entre os dois. Tem uma diferença? De repente tem várias, eu vou colocar uma que é central, né? São duas palavrinhas estranhas, mas é simples de entender. Na militância você tem heteronomia. No ativismo você tem autonomia. Simples de entender. Na militância, um militante, vamos supor que nós fôssemos membros de uma determinada causa. Você é uma militante, eu também sou um militante. Nós fazemos parte de um grupo. Eu disse que na militância existe heteronomia. O que é heteronomia? Muito simples, nomia de lei. Então a heteronomia é aquela realidade onde existe uma lei externa a nós, que nós devemos obedecer. Então, na causa que a Tainá e o Nilson eles estão militando hoje, a lei não foi criada pela Tainá nem pelo Nilson. Foi criada é uma lei, pode até ser criada por nós, mas existe uma lei que vale para todos. É externa a nós.
tá? E eu não tenho autonomia para ficar discordando da lei. Uma vez que você entra no nosso grupo, uma vez que você vem, você é uma militante do nosso grupo, você está aceitando, Tainá, obedecer, normalmente na prática é sem questionar, essa lei externa que serve para mim, para você e para todos os militantes. Tá. Então, na militância, existe esse aspecto um pouco mais fechado, ok? E onde existe uma lei externa a qual nós devemos nos dobrar. Beleza? Ok. Isso é na militância. No ativismo, existe a tal da autonomia. Você pode ser uma ativista, eu usei a palavrinha heteronomia, agora eu vou usar autonomia. Se na heteronomia existe uma lei externa que vale para todos, a autonomia, eu sou lei para mim mesmo. Então, existe uma certa independência. Ok? Então você pode ser amanhã ou depois, né? Você abandona tudo, você vai para as ruas e você vai lutar de forma autônoma, de forma militante no certo sentido, mas principalmente ativista pela causa dos animais. Você que cria as próprias leis, e se quiser mudar as leis, você também muda, porque você tem autonomia, você é lei para você mesmo. Na militância, isso existe com muito mais dificuldade quando existe. Então, existe um ponto que liga os dois conceitos, autonomia e militância, né? Ambas são posturas humanas em relação à realidade, caracterizadas por essa crença de que a nossa atividade vai mudar o mundo. Diferença: na militância, heteronomia, uma lei que serve para todos. No ativismo, autonomia. Eu crio as minhas próprias leis. E se amanhã ou depois a gente começa numa determinada causa e depois você começa a ter algumas ideias diferentes das minhas, a gente racha, e como nós somos autônomos, como nós estamos numa causa ativista, eu não quero ficar seguindo leis externas. Então você cria o seu grupo, ou você sozinho, eu crio o meu grupo, porque existe essa autonomia. Na militância, essa não é a grande característica. Vocês mantêm, continuem ali. Interessante. Então seria essa uma possibilidade aí de definição e uma diferenciação entre os conceitos de autonomia de militância e ativismo. Tá? Muito bem. Quando a gente fala de militância, acho que ficou bem claro agora, assim, a diferença. Espero que tenha ficado Eu acredito que tenha ficado claro, até para mim ficou claro. Eu tinha talvez essa certa dificuldade, às vezes, de compreender, ainda mais agora, né, que a gente vê tantas posturas, todo mundo tem voz, e aí você vê todo mundo defendendo algumas causas ali que você vê crescendo, são grupos pequenos, né? Mas que eu acredito está ganhando muita força, né, pastor? Parece que esse grupo está ganhando voz agora, né? E você me faz lembrar de duas coisas. Primeiro que realmente está. Fazendo uma ligação com algo que você disse no início do programa. Se a gente fosse fazer uma identificação histórica, cronológica, sobre essa diferenciação entre ativismo e militância, antigamente, quando eu falo antigamente, de 3 décadas para trás, você tinha mais militância do que ativismo. Lembrando dessa diferenciação que foi colocada aqui. Então você tinha grupos, né? Você tinha, por exemplo, olhando para... Eu gosto muito do século XX, né? Você pega, por exemplo, naquele período que a gente estava falando do Martin Luther King, né? Você pega, por exemplo, um grupo norte-americano que também lutava, né, por questões relacionadas às discussões raciais, os Panteras Negras, né, os Panteras Negras. Eles eram ativistas, num certo sentido, né, mas eles eram muito mais militantes. Existiam regras externas a eles, criadas por eles mesmos, mas que todos deveriam obedecer, né? Então existia mais militância do que ativismo. Agora, eu propus essa diferenciação aqui, que não fui eu que inventei, né? Você estudando vai ver que vai chegar, creio que a conclusões bem próximas aí, mas embora exista essa diferença, existe muito mais proximidade, sintonia, do que não sintonia entre esses dois conceitos. Né? Então, eu só propus aqui uma espécie... Porque eu lembro de um professor que dizia, se são palavras diferentes, então você pode ter certeza que tem algum tipo de diferença. Então, autonomia é diferente de militância, então existe algum tipo de diferença, mas existe mais proximidade. E você disse que está crescendo. Está crescendo. E se antes tinha mais militância, hoje, pelas características do nosso tempo, subjetivista, relativista, hoje existe mais ativismo. Né?
Então, que eu ia até perguntar. as pessoas não gostam, normalmente, de seguir regras que valem para todos. Isso tem uma contradição, é curioso, porque mal sabem de que elas estão, todas elas, seguindo uma lei, a lei do pecado, né? Olha só, o pecado ele tem esse tipo de influência, né? Você segue sem saber, uma pessoa que é escrava do pecado. É só pela graça, misericórdia de Deus, nem um mérito humano, que Deus nos liberta disso. Mas, inclusive, cristãos, eles podem, às vezes, cair do que lado for, na área que for, na economia, na política, na cultura, na arte, nas questões religiosas, ele pode, às vezes, cair em algum tipo de ativismo ou de militância que é algo estranho à causa cristã, né? E uma coisa que eu esqueci de falar no início, Tainá, é o seguinte: por que isso ocorre normalmente? Claro que é uma pergunta muito vasta e que, né, a resposta também, eu vou só dar um pitaquinho aqui só. Por favor. O vazio existencial e o vazio espiritual que o pecado provoca no ser humano ali depois da queda, ele vai fazer com que nós busquemos fora de Deus aquilo que só Deus pode dar. Então, quando uma pessoa ela se encontra no ativismo, em qualquer aspecto, na militância estranha às Escrituras, usando a militância do jeito que a gente está colocando aqui, né, ela vai buscar em qualquer coisa da criação algo que só o Criador pode dar. Então, qual é o grande motivador, a mola propulsora da mentalidade ativista e da mentalidade revolucionária, né, que é própria do ativismo e da militância? O que explica? A mola propulsora é o vazio existencial, o vazio espiritual, que faz com que a gente busque em qualquer elemento da criação aquilo que só o Criador pode dar, né? Uma pessoa satisfeita em Deus, ela vai, aí sim, usando a palavra no sentido correto, né? Ela vai viver, eu ia falar a palavra militar, né? Mas eu vou trocar. Ela vai viver para a honra e para a glória de Deus. Ela não vai buscar mais na criação aquilo que só o Criador pode dar. Obviamente, esse é um desafio. Até o cristão, ele é seduzido, ele pode ser seduzido às vezes na caminhada cristã para cair no ativismo ou na militância, que são, nesse caso aqui, como nós estamos colocando, são realidades estranhas às Escrituras. Muito bom. Pastor, quando a gente fala de ativismo e militância, naturalmente, assim, automático, né? Vira assim, militância política, né? Vem a política no meio. Mas já na nossa conversa, o senhor já deixou claro que não é só na política, né? E o senhor também já detalhou um pouquinho ali algumas áreas, né? Porque a militância pode estar presente em todas as áreas, exato, né? Exato. É isso mesmo. É isso, né? Eu acho hoje, você foi no ponto. Hoje, quando a gente fala de militância, subentende militância política. Né? Quando fala, a Tainá virou militante. Então ela está agora, ela abandonou tudo e está num partido agora. Isso, né? Ela é uma ativista, normalmente uma ativista política, mas a política, obviamente, por estar na ordem do dia, né, das discussões, você liga a televisão em quase qualquer canal, né, se for um canal de notícia, vai estar falando de política. Né? Aí uma folha da árvore já se relaciona a algum partido. Forma, exatamente. Mas é óbvio que tanto o ativismo quanto a militância, eles podem ocorrer em qualquer área. Exatamente, né? Tá certo. Existem ativistas e militantes das causas relacionadas às discussões de gênero. Né? Existem ativistas e militantes que pautam, né, todas as suas ações ali na área relacionada ao aborto, né? Sim. Tanto pró quanto contra. Exatamente. Né? Pessoas aí que estudam e que militam para um lado ou para o outro, né? Na causa de animais em extinção. Né? Então, dedicam a sua vida nessa questão. Em questões relacionadas à religião também. Né? E em qualquer área. Né? Em qualquer área você vai encontrar pessoas e grupos ativistas e militantes de qualquer área da realidade, dedicando a sua vida ali para um lado ou para o outro.
né? Então, o ativismo e a militância, eles podem estar relacionados a qualquer área. Muito bom. E aí aquela perguntinha, né, que quem está em casa às vezes faz ali pensando, né? Eu acho que é um momento da gente refletir. E aí eu acho que eu vou jogar essa pergunta, tá? Você que está aí assistindo, já comenta aqui se é isso mesmo. E eu volto daqui a pouquinho. A pergunta é: dá para um cristão, né, ele ser militante? Mas segura aí um pouquinho, pastor, Ok. que eu vou falar com você aí rapidex e eu já volto para nossa conversa, que tá muito boa. Gente, ó, o Dia das Mães está chegando, né? Já pensou no presente de sua mãe? Na editora Hebron você encontra os melhores livros para sua mãe. E aí o livro, segundo, né, o coração de Deus. Eu tô com algumas sugestões aqui que a própria editora Hebron encaminhou para nós. Eles separaram com muita dedicação. E esses livros, além de apresentá-los aqui, você vai encontrá-los no site. Então, o livro Mãe, segundo o coração de Deus, a autor orienta a seguir os princípios de Deus na criação e educação dos filhos. Uma excelente escolha para presentear as jovens mamães. Agora, nós temos o segundo livro, esse aqui, hein? Tardes Vermelhas. Deixa eu pegar o melhor ângulo aqui, que facilita vocês visualizarem. Aqui, ó, que legal. Tardes Vermelhas, de Maria Zuleika Chiavinato. Você lembra dela, né? Ai, gente, queridíssima, com aquela voz suave, né? Ela sempre fazia uma leitura pra gente. Mas você pode ter esse livro em casa, um livro devocional para todas as mamães que começam o seu dia na presença de Deus. E aí nós temos... Calma. Cada dia, né, um devocional, uma nova esperança citada nas Escrituras. E aí nós temos esse aqui, que é o Mãe Intercessoras, do pastor Hernandes Dias Lopes. Gente, aqui, né, que ele é branquinho, eu vou tentar pôr aqui que fica, dá um contraste, né? Tá bom? Olha que legal. Já na segunda edição, uma orientação a orar pelos seus filhos. Oração de mãe, gente. É um alicerce, né? Dos filhos. Então fica essa dica para você e nós temos mais aqui também, calma, nós temos A Peregrina, do Baia, John Baia, gente, uma continuação do livro O Peregrino, a trajetória, caminhada cristã desde a conversão até o encontro com a salvação. E o combo, que é o que nós estamos falando, né, desde o começo da semana, gente, que é o combo, sem cair, que é esse combo lindo da Bíblia rosa, capa rosa, comentada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e o livro Generosidade, do reverendo Arival Dias Casimiro. Então, nós temos ótimas dicas de presentes aí para você que estava assim, ontem à noite, amanheceu, pensando, o que eu vou comprar para minha mãe? Então, nós acabamos de passar algumas dicas de presentes. Então, é isso, gente. A editora Hebron é uma editora missionária e espera você. Prestigie nossa editora, você poderá comprar o presente para sua mãe neste domingo também no horário dos cultos, é isso mesmo. Então, neste domingo após os cultos, você pode já aqui cedinho, antes de ir para o almoço, que já está marcado, né? Porque eu não sei como é que vai estar a programação, né? Vai ser um pouquinho diferente ainda essa comemoração do Dia das Mães, mas você consegue ainda adquirir um livro. Às vezes você não vai no almoço, mas você pega e embrulha, a editora Hebron vai fazer um embrulho bem bonito, e aí você pega e deixa lá para sua mãe, na porta da casa, de presente para ela, ou você entrega rapidinho, caso não queira manter um contato, né? Por questões de segurança, mas nós temos ótimas dicas de presentes. Reverendo Nilson, continuando a nossa conversa, dá para um cristão ser militante? Essa é uma pergunta mais que tem uma certa polêmica, né, num certo sentido. Tainá, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, é sempre sábio nós entendermos que as palavras, as expressões, sejam quais forem, né? Ativismo, militância ou qualquer outra palavra, os termos que a gente utiliza, eles sempre existem dentro de um pano de fundo, né? Eles sempre foram criados dentro de um quadro de referência.
né? Uhum. E tanto é que, às vezes, você utiliza uma mesma palavra num ambiente diferente, pode causar uma certa confusão. Exatamente. Né? Hoje, quando eu falo assim, pô, de repente alguém comenta, né? De repente está nos comentários aí, poxa, o programa hoje, né, foi muito bacana. Né? Quando a pessoa usa a palavra bacana, ela está querendo falar o quê? Que foi muito bom, foi muito legal, foi instrutivo. Ela está elogiando. Né? Exatamente. Então, a palavra bacana, ok. Mas a gente vai lá na origem da palavra bacana, tinha a ver com bacanal, outra coisa. Não tem nada a ver. E hoje a gente não tem nenhum problema para usar esse tipo de palavra. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar para tentar responder essa pergunta interessante que você fez, né, que é qual? Pode um cristão ser um militante? Primeiro, eu tenho que entender que a palavra militante ou ativista, elas podem ser utilizadas de forma diferente, com significados razoavelmente diferentes. No caso do bacanal, um significado muito diferente. Ativista e militante é um pouco menos diferente, mas que tem as suas diferenças. Você já deixou claro no início do programa que houve um tempo em que o uso dessas palavras tinha um certo glamour, lembravam alguns sonhos interessantes. Normalmente as causas nas quais as pessoas militavam, até do ponto de vista cristão, eram classificadas com cuidado, com um aspecto positivo. Hoje nem tanto. Então, olha só, quando você me pergunta se um cristão pode ser um militante ou um ativista, do jeito que nós estamos conversando aqui, usando as palavras ativismo e militante, eu espero que tenha ficado claro para aqueles que nos acompanham, que nós estamos tratando as expressões militante ou militância, né? Geração militância é o título do programa de hoje. Né? Então, quando a gente fala de militância e ativismo, pressupõe um sentido negativo, pejorativo. Por quê? Você pergunta por quê? É porque, normalmente, hoje, não é que a palavra sempre tenha esse significado, mas hoje, principalmente, quando a gente fala de militância e ativismo, você está falando de uma pessoa que normalmente não está aberta a diálogo, uma pessoa que olha para a realidade, que é multifacetada, que é multifatorial, apenas a partir de um fator, apenas a partir de um aspecto. Ela não olha para o todo, ela olha para o todo a partir só do ponto de vista dela. Né? Então, por exemplo, quando você fala com um militante que milita nas causas relacionadas à questão de gênero, tudo é reduzido à questão do gênero. As questões sociais, tudo, inclusive as escrituras, ele sempre vai falar, mas o que está falando desse tema? Às vezes não está falando naquele texto desse tema, mas ela vai dar um jeito de colocar. E se não colocar, ela vai chamar a Bíblia de racista. Sabe? Exatamente. Então, normalmente, um militante hoje, a gente tem consciência de que a gente pode olhar para outros aspectos, mas do jeito que nós estamos conversando aqui, militância e ativismo são termos pejorativos. Pessoas não abertas ao diálogo, enfim, tudo isso que a gente já está falando. Pessoas chatas. Né? Inclusive um cristão, se eu sou uma pessoa militante de uma causa, um ativista de uma causa, eu sou um cara chato, porque eu reduzo a realidade que é complexa a um ou dois fatores. Né? Eu centralizo as coisas na minha opinião. Exatamente. E aí eu já estou respondendo a sua pergunta. Exatamente. Se eu defino, se eu estou tratando, se eu estou classificando a militância e o ativismo como tendo essas características, obviamente um cristão não é chamado a ser um militante. Aí alguém pode falar assim, mas na Bíblia nós temos que militar na causa de Cristo. Nós não estamos tratando militância dessa forma. Não é uma boa maneira de fazer teologia, pegar uma palavra que é utilizada com um pano de fundo no século XXI, e aí você vai para a Escritura e vê uma palavra parecida e fazer uma relação sem fazer as devidas considerações. Qualquer pessoa que não gosta de trabalhar nessas nuances, ela vai errar. Né? Porque ela vai falar assim, aí você pergunta uma pessoa dessa, pode um cristão ser militante? Claro que pode, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Então, calma. Será que o texto lá está falando do que nós estamos falando aqui? Certamente não. Então, eu creio que um cristão, nesse aspecto, não é chamado a ser um militante e nem um ativista. Ele não é chamado a olhar para a criação, querendo extrair da criação aquilo que só o Criador pode dar. Mas se ele não é chamado, Tainá, a ser um militante, ele é chamado a ser o quê? E aí eu quero pedir licença para ler alguns textos aqui, bem rápidos. Tá? Primeiro,
Primeiro texto, Mateus 9, 23. Isso aqui nós somos chamados a ser. Dizer a todos, palavras de Cristo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não somos chamados nesse aspecto a sermos militantes e ativistas. Nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Queremos ir após Cristo? Então tem essas 3 atitudes aqui, né? E se alguém quiser classificar isso como ativismo, é uma outra questão. Mas do jeito que nós estamos tratando, não. Então nós devemos negar a nós mesmos, nós devemos dia a dia tomar a cruz e nós devemos seguir ao Senhor Jesus. Tem outro texto, Tainá, rápido aqui. Claro, pastor, isso é ótimo. Quando é muito bom nós termos esse momento. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Né? É claro que esse é um desafio para o cristão. Será que eu estou fazendo para a glória de Deus? Você está fazendo para a glória de Deus? E para aqueles que de repente discordam de nós, a causa na qual você milita, o ativismo no qual você trabalha, ele realmente é para a glória de Deus? Né? E o outro texto, está aí o último aqui dessa parte, segunda carta de Paulo aos Coríntios 10, 4, 5. 2 Coríntios 10, 4, 5, está escrito assim. Aí é o texto que eu li um pouquinho, que eu lembrei aqui um pouco, né? Agora todo ele. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. O texto fala de muitas coisas, né? Mas destacando que realmente nós estamos numa caminhada, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, existem inimigos, né? Existem exércitos diferentes, existem 2 lados opostos, irreconciliáveis, né? E existe a promessa clara e certa de que o exército de Cristo ele já não vai ser, ele já é vencedor. E a vitória vai ficar mais clara mais à frente, mas ele já é vencedor. E nós temos armas nessa guerra, né? E embora pareça que nós tenhamos saído do assunto, não, né? Realmente aqui você tem a expressão milícia, né? E de repente, de modo muito rápido, a gente fala, tá vendo? Está falando de militância. Não é do jeito que nós estamos classificando aqui, né? Exatamente. Esse tipo aqui de guerra, de confronto, de conflito, ele tem Deus no centro. Ele não tem absolutamente nada que seja da criação no centro. Então as armas, elas não são carnais. Nós devemos sim preservar o ambiente, né? Devemos usufruir daquilo que Deus nos deu no mundo. Devemos, o mandato cultural deixa isso bem claro, né? Nós devemos olhar para a realidade e desenvolver cultura que glorifica a Deus. Então, essa cadeira na qual estou sentado aqui, essa tecnologia toda que faz com que o que eu estou falando chegue até você, esse microfone, foi fruto do trabalho humano, né? Se foi feito para a glória de Deus ou não, aí Deus sabe, e a pessoa que fez talvez saiba um pouco. Mas o fato é que nós devemos sim explorar no melhor sentido da expressão a natureza para a glória de Deus e para o bem do próximo. Infelizmente, nem sempre fazemos isso, né? Mas nós não vamos consertar isso abandonando tudo e agora falando, vou dedicar minha vida às árvores. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Nós devemos sim cuidar da criação, tendo a palavra de Deus como nosso norte. Nós temos outras prioridades, e isso também é prioridade. A Bíblia fala muito clara sobre a questão do mandato cultural, que tem a ver com a questão ecológica, mas colocar a questão ecológica como sendo a prioritária é distorcer as Escrituras. Assim como aqueles que usam as Escrituras para fazer desmandos, né, para impetrar desmandos na natureza. Tanto um lado está errado, está fora das Escrituras, quanto o outro lado está errado, está fora das Escrituras. As Escrituras deixam bem claro aquilo que nós devemos fazer. Então, eu creio que talvez esses textos possam nos orientar no sentido de que para o que nós somos chamados a ser. Não é militância, do jeito que nós estamos definindo aqui, nem é ativismo, mas é sermos discípulos de Cristo.
negando a nós mesmos, tomando diariamente a cruz e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Muito bom, super esclarecedor. Nós tivemos aqui, a Jaci colocou, né? Bom dia, irmãos, ótimos esclarecimentos. E eu tenho uma pergunta do Fernando, mas eu vou fazê-la aqui. Ele pergunta assim: a militância é inerente a questões ideológicas ou ser militante é estar em alguma causa fora da palavra de Deus? Boa pergunta. Nós tivemos um programa sobre ideologia, né? Que eu acho um assunto bem interessante. É o Fernando, né? Exatamente. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Eu creio que as duas coisas estão acontecendo, né? A tua pergunta é muito interessante, mas não existe a contradição entre as duas coisas. Por quê? Porque nós partimos do princípio que ideologia, por definição, já é idolatria. Toda ideologia, ela é idólatra. Então, todo discurso ideológico, ele parte do princípio que tudo pode ser explicado a parte da Escritura. Ok? Então, a tua pergunta, ela, na verdade, você já dá uma pista da resposta, né? Pautar a nossa vida baseado em ideologias já é militar fora da Escritura. Por quê? Porque toda ideologia por definição, é fundamentalmente idolatria. Tanto é que um autor brasileiro, né, eu acho que foi um autor brasileiro, não estou lembrado do nome dele agora, ele cunhou uma expressão para unir essas duas ideias, ideologia e idolatria. Ele cunhou a expressão ideolatria, né, enaltecendo, destacando o aspecto idólatra ou idolátrico inerente a toda ideologia. Então, toda ideologia, ela é, por definição, idólatra, né? Ela identifica o Salvador não em Cristo. O Salvador vai ser um redentor social, vai ser qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, menos Cristo. A ideologia também identifica o mal no mundo, não no pecado, mas em qualquer outra coisa, né? Por exemplo, então o marxista, ele olha e fala, ó, o errado é quem tem muita grana, é o burguês. Aí uma pessoa de uma outra, né? O capitalista também, né? Exagerado, ele vai olhar para a realidade, obviamente sem as escrituras, e ele vai identificar o Salvador na grana. Né? Bom é quem tem muita grana. Tudo, né? Exatamente, a solução é tudo. O que é certo? O certo é aquilo que dá lucro. Né? Então, quando eu tenho um discurso que identifica o erro do mundo, não no pecado, mas em qualquer outra coisa que não seja o pecado, eu já estou errado. Se eu identifiquei o erro não no pecado, o meu Salvador não vai ser Cristo, vai ser um outro tipo de Salvador. Então, nesse sentido, toda ideologia, ela é por definição idolátrica. E ela é uma militância fora das Escrituras. Muito bom. Eu tenho 2 comentários aqui, pastor. Um é do cristão, chamado... aqui, do Pets, né? Ele coloca assim, o cristão é chamado a não ser omissos, né? A omissão é pecado. Correto. E precisamos ter fome e sede de justiça e vigiar para que a nossa indignação com o judicialismo praticado hoje no Brasil não nos leve a pecar. Boa questão, boa provocação que foi colocada. E realmente, nós devemos tomar cuidado, Muito. Evitar a militância, evitar o ativismo, sermos discípulos de Cristo. E se isso acontecer, a omissão não vai acontecer. Exatamente. Né? O ruim é quando a gente quer corrigir a omissão, caindo não no discipulado, mas caindo no ativismo e na militância, né? Então, quem fez essa pergunta, obrigado, ou essa colocação, foi correto, né? Eu só alertaria nesse sentido, que é um alerta que eu faço a mim mesmo. Não se corrige a omissão cristã, que é um erro, caindo em outros 2 erros, que são aqui o conteúdo do programa. Não se corrige o erro da omissão, caindo no erro do ativismo e no erro da militância. O que a Bíblia nos chama a ser... aí eu usei alguns textos, mas tem vários outros textos, né? Sim. Se eu for sal e se eu for luz, eu não vou estar sendo nem militante, nem ativista e nem omisso. Exatamente. Se eu negar a mim mesmo, tomar minha cruz diariamente, seguir a Cristo, eu não estou sendo nem omisso, nem militante e nem ativista. Se eu olhar para outro texto que eu ia ler no final, eu já leio agora, né, de Mateus 28,
O que Cristo deixou para nós, né, basicamente, resumidamente, está ali na grande comissão. É para todo cristão, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, né, que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu consigo, pela graça de Deus, eu nunca vou conseguir perfeitamente, mas na graça de Deus, na dependência de Deus, fazer discípulos, né, seguir ao Senhor Jesus Cristo, servir ao Senhor Jesus Cristo, eu não estarei caindo no perigo no erro da omissão, no erro da militância e no erro do ativismo. Tá? Então, os erros, a Bíblia é a Bíblia que define aonde tá o que está errado, e a Bíblia que indica o que é certo. Não é a minha invenção. E eu creio que militância e ativismo, do jeito que nós estamos tratando aqui, são invenções humanas, idólatras, ideológicas, para consertar algo que, na verdade, a gente nunca vai consertar. A gente vai aumentar o erro. Né? Muito bom. Pastor, aqui as pessoas falam assim, às vezes... deixa eu pegar aqui, calma. O Antônio Faria colocou, nas redes sociais, muitas vezes, o silêncio é o ápice da sabedoria. Boa, muito boa. A gente muito tem que boa. ter cautela, às vezes, né? Sim, exatamente, às vezes sim. Muito boa a colocação. Tem uma outra pergunta aqui, que, deixa eu ver, não encontro. Tudo bem, vamos lá. Para a gente colocar aqui só aquela alerta para a gente fechar, né? Qual que é o alerta, né? Os perigos de todos os tipos de militância, fechando, né, a nossa conversa de hoje, como que a gente pode encerrar, né, depois dessa conversa, essa explicação tão clara assim, né? Tainá, eu creio que o grande perigo para todos nós, cristãos, não cristãos, enfim, falando no ambiente cristão, cuidado para não confundir os redentores. Esse é o grande alerta, né? Cuidado para não confundir quem é o Redentor. O ativista vai correr o perigo de achar que com a sua atividade ele vai trazer redenção ao mundo. Não, a minha atividade não traz redenção ao mundo. O militante vai correr o perigo de achar, ele corre o perigo de achar que a sua militância, o seu compromisso com a causa vai realmente trazer benefícios, vai trazer redenção ao mundo, e não vai. Né? Nós devemos sim trabalhar, né? Tem um hino lá, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, né? Enfim, nós fomos criados, entre outras coisas, para trabalhar. Nós somos criados por Deus e para Deus, para glorificar a Deus. Nós somos criados para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. É o resumo que Cristo faz, né, dos 10 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós somos criados para isso. E tudo isso envolve trabalho. Né? O reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, professor né, brilhante que eu tive, que tenho ainda, né, embora eu não estude com ele, mas quando a gente se encontra sempre aprende alguma coisa, ou quando eu leio alguma coisa que ele escreve, ele define trabalho como sendo qualquer atividade física ou mental que tem um propósito. Trabalho é isso. Você está trabalhando agora. Exatamente. É uma atividade física e mental que tem um propósito. Exatamente. Você é uma jornalista. Né? E todos nós trabalham qualquer tipo de esforço físico ou mental que tem um propósito. Nós devemos trabalhar para a honra e para a glória de Deus, sem cair no perigo da preguiça, no erro da preguiça, no pecado da preguiça, ou no pecado do ativismo, ou no caso também da militância. Então, cuidado para não confundir quem é o Redentor. Você não redime a realidade, o teu trabalho não vai trazer redenção, a tua militância não vai trazer redenção, mesmo se você militar numa causa boa. Não é ela que traz redenção. Redentor é só o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Pastor, eu falei que ia finalizar, mas eu só queria ver esse comentário, ver como que a gente pode explicar. Há de tomar cuidado para não confundir satisfação em Deus com alienação social. Sim, Esse comentário foi do Ivan Almeida. Boa. Ivan Almeida, muito obrigado pela pergunta. Realmente, a verdadeira satisfação em Deus nunca vai levar à alienação social. Eu não sei qual é o seu conceito de alienação social. Se for o conceito marxista, ele já está errado. Né? E a alienação social,
E ele denuncia um perigo muito real, né? Pessoas que dizem que estão satisfeitas em Deus e não se preocupam com o sofrimento humano. Se for essa denúncia, estamos juntos. Hashtags estamos juntos, tá? Então, a verdadeira satisfação em Deus necessariamente leva ao envolvimento na vida daqueles que sofrem, sem divinizar esse envolvimento. Né? E lembrando o seguinte, que existe uma escala de prioridades em algum nível. Né? Vai ser sempre estranho eu achar que que eu tenho uma legítima preocupação social, sendo que eu não trato as pessoas da minha casa da maneira correta. Isso existe muito. E esse é um erro característico de militância e ativismo, inclusive que nós, às vezes, infelizmente, cristãos, podemos cometer. Então, essa coisa de que eu me preocupo com os pobres, mas arrebento com os meus filhos dentro de casa, isso também é alienação não só social, mas espiritual. Porque, às vezes, eu quero tampar um erro com outro erro. Né? Então, muito bem colocado, Ivan. Cuidado, né, para que eu e você, todos nós, não achemos que nós estamos satisfeitos em Deus, quando, na verdade, a gente está mascarando a alienação social. Ok, só que o que nós lemos aqui é exatamente o contrário. Os textos que nós lemos, a abordagem é no outro sentido. Verdadeira satisfação em Deus é sinalizada com o envolvimento verdadeiro na vida das pessoas. Né? E lembrando aquilo que várias pessoas já falaram, né? Essa coisa de que eu mudo o mundo, mas arrebento com a minha casa, né? Eu tenho um discurso lindo, Tainá. Quando eu estou na frente aqui com o microfone, tem um discurso lindão. Exatamente. Mas eu, que de repente sou seu chefe no trabalho, arrebento com você, distrato os funcionários da limpeza. Isso também é alienação. Muitas pessoas que se dizem engajadas socialmente são pessoas que de repente caem no erro, né? Eu quero mudar a África. Eu quero ir para a África. Tá, mas você tem gente aqui pobre aqui do seu lado e você não faz nada. Então, muito interessante a tua fala, né? Mas eu creio que os textos eles vão denunciar esse erro também, estamos juntos, né? E a verdadeira satisfação em Deus, por fim, já repeti umas 4 vezes, a verdadeira satisfação em Deus necessariamente vai ser sinalizada com o envolvimento cristão em causas não só sociais, artísticas também, literárias também, e em todos os níveis, não é só questão social. Né? Então, quem ama a Deus vai amar ao próximo. Um grande abraço aí. Muito bem, pastor. Agradeço muito a sua participação. Eu acho que foi extremamente esclarecedor hoje, né? Todo o tema abordado. Temos muitas perguntas, né? Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer todas aqui, mas de alguma forma, depois a gente tenta, se a gente tiver necessidade de abordar novamente o tema, a gente traz e tenta fazê-las, tá bom? Obrigada pela participação de todos que encaminharam uma pergunta. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí, aqueles que participaram. E valeu, Tainá. Obrigadão. Obrigada, pastor. Um forte abraço. Fica com Deus. Abração. Um abraço para Fernanda e para Valentina. Abração para o Dal também. Obrigada. Gente, a gente continua? A gente continua e ontem nós tivemos a oportunidade, durante o culto, né, a grande comissão, de conversar com o reverendo Jair Barros. Ele que é pastor lá de Aparecida e ele traz uma questão muito atual no qual eles estão vivendo, né, em detrimento aí, em reflexo desse período de pandemia. Vamos assistir? Todos nós estamos acompanhando a situação da cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Cerca de 70% da população enfrenta o desemprego. E a cidade hoje praticamente, né, conta com a colaboração, ajuda de outras cidades. E ao meu lado, o reverendo Jair Barros. E nós vamos conversar um pouquinho para saber, né, sobre a real situação hoje da cidade de Aparecida. Olá, reverendo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nos conte um pouquinho como que está a situação hoje de Aparecida. Realmente, como as reportagens têm afirmado, a cidade de Aparecida tem sofrido bastante com a pandemia, porque é uma cidade turística, vive do turismo religioso, então existe uma feira muito grande, cerca de 3.000 comerciantes, todos ficaram paralisados muito tempo e aqueles que não tinham suas reservas, então estão passando por dificuldades
e outros tiveram que vender vários bens para poder se manter nesse período. Fora os funcionários da rede hoteleira, que muitos ficaram desempregados, e não atinge só Aparecida, mas atinge também Potim, que é uma cidade vizinha, menor, e Roseira, que tem muitas pessoas que trabalham em Aparecida. Entendi, reverendo. Nós sabemos que os trabalhos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a ajuda, né, por intermédio da Junta Missionária de Pinheiros, tem sido constante, né, desde sempre. Mas como que está sendo agora, neste período, né? Como que estão os planos e projetos com essa parceria, reverendo? A Junta de Missões, a Junta Presbiteriana de Missões de Pinheiros, tem feito um trabalho excepcional, né, nos apoiando em tudo. Nesse período de pandemia, então, com a doação de muitas cestas básicas, e nós temos cadastrado várias famílias ali, e também o trabalho da congregação, com o apoio daqui, como no primeiro ano teve um avanço missionário, 2019, que nós estávamos lá, e nós temos vários projetos com crianças, com adolescentes, que estamos tentando, depois dessa abertura, colocar em prática. Alguns já são colocados em prática, a evangelização de crianças, de famílias. Temos, independente da pandemia, o ano passado e esse ano, nós temos trabalhado nessa evangelização e ação social com essas famílias. Muito bom, reverendo. E nós temos a campanha das cestas básicas, que já tem atendido não só a cidade de São Paulo, mas outros estados e até países. E recentemente também, com o apoio, né, à cidade, a situação atual, né, foi encaminhado algumas cestas básicas. Conta como foi essa doação, né, e como que foi esse trabalho de distribuição para as famílias. Esse trabalho de distribuição são muitas cestas básicas, né, centenas, e esse trabalho de distribuição tem sido feito todos os meses. Nós temos cadastrado famílias, ido até as casas delas. Aqueles que podemos, que temos a oportunidade de evangelizar, nós evangelizamos. Nós colocamos o Evangelho de João em cada cesta para que eles também tenham acesso à palavra de Deus. E nós temos feito um projeto que daqui por diante nós queremos fazer mini avanços missionários nos sábados, nas entregas dessas cestas em vários setores, vários bairros. Também temos a colaboração da Igreja Batista da cidade, que tem também arrecadado cestas básicas e, juntamente conosco, temos mapeado a cidade. E outras igrejas também, que têm trabalho social, a gente tem se associado com elas. Muito bom, reverendo. Então, essas cestas básicas realmente têm feito a diferença para muitas famílias, né? Sim, sim. Nós visitamos famílias muito carentes, muito mesmo, famílias numerosas, em que a gente chega a dar mais de uma cesta básica. Pelo número de pessoas, sabemos que rapidamente eles consomem, e temos conhecido a realidade assim, ainda bem triste de algumas famílias ali, mas graças a Deus que tem chegado as cestas básicas para ajudá-las. Muito obrigada, reverendo. Obrigado a você, Deus abençoe. Continuem contribuindo com as cestas básicas, continue contribuindo com a Junta de Missões de Pinheiros. Muito bem. Você que está acompanhando essa reportagem, caso queira colaborar, é só você anotar os dados que aparecem na sua tela. Tainá Félix para IPP-TV. Muito bom, então você aí que sente vontade, quer colaborar, quer ajudar, né? Não só a cidade de Aparecida, que está vivendo esse momento bem complexo, nós estamos acompanhando em rede nacional, né, também, mas também outras cidades que também estão passando por situações difíceis também, né? Então, é um momento que nós estamos vivendo e, claro, né, nós podemos continuar colaborando, ajudando também com as nossas orações. Gente, dicas de leitura hoje, nós temos o livro A Intolerância da Tolerância, do J. Carson. Exatamente. Carson pondera que a nova tolerância é socialmente perigosa e intelectualmente debilitante, gerando verdadeira intolerância em relação a todos os que desejam permanecer firmes em suas crenças. Você que começou o programa um pouquinho depois, vale a pena você
passar a barra ali, voltar um pouquinho e acompanhar a entrevista desde o início. Reverendo Nilson, ele também tem a formação em História, tem um vasto conhecimento e colaborou muito para a nossa entrevista de hoje. Bem, agora, para a gente encerrar o programa, né, eu finalizo parabenizando os nossos aniversariantes de hoje. E eu parabenizo o João Lucas Bettini, Karen Rose Gama, a Marta Rodrigues Otaiano e a Patrícia da Silva Canelhas. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Que continue abençoando, derramando chuvas de bênçãos. Gente, lembrando que domingo tem culto, então se você ainda não se inscreveu, eu acredito que ainda dê tempo, as inscrições sempre abrem nas sextas-feiras, então entre, faça sua inscrição e participe. Né? Nós temos algumas vagas ainda, não é o tempo completo, mas nós temos algumas vagas, então a inscrição completa muito rápido. Então entre lá, já faça a sua inscrição. E nós finalizamos o Manhã IPP, né? Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa. Agradeço a sua participação, enviando mensagens, perguntas, interagindo com a gente. Isso é muito bom. E, gente, lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva, né, no nosso canal. Aproveita agora que acabou a programação, corre lá e já faça a sua inscrição e nos ajude nessa campanha de 1 milhão de inscritos. Quanto mais inscritos, mais vidas podemos alcançar, podemos ajudar com a palavra, né? Esse que é um programa, uma TV missionária, então o conteúdo é totalmente cristocêntrico. Então faça parte dessa campanha e caso você queira ficar por dentro de tudo, assim que um programa começar, é só você acionar o sininho que você será notificado sempre quando um programa começar ao vivo ali, que for disponibilizado. Um beijo grande, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!